Êxodo capítulo 35. O sábado. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: São estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhes será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito impeliu veio e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro, tingida de vermelho e pele de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração mais moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedra de ônix, pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aimozamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino,
e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés entrega as ofertas do povo. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. As cortinas do santuário. Assim todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artista, as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros e a largura era de 1,80 metro. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 metro. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e, de igual modo, as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingida de vermelho uma cobertura para a tenda, e a outra cobertura de peles finas, a cobertura de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais, por baixo, estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua.
Fizeram também travessa de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. O véu, o cortinado e as colunas. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus cochetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus cochetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel também fez a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro, por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e o revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e pôs o remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que seriam oferecidas as libações. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam a só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida, de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro,
Se fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-os de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passadas os cabos, para que se pudesse levar ao altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo sagrado para unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista.